Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClays, uma boa tarde a todos. Iniciando hoje mais uma live super especial com o nosso convidado Felipe Conceição, treinador do Red Bull Bragantino, um jovem treinador aí em grande ascensão dentro do futebol brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de muito conteúdo. E vocês vão nos informando aí se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, todo o feedback possível com relação aos recursos técnicos, vocês nos informam se tá ok. Assim que o Felipe enviar essa solicitação, a gente vai colocar ele ao vivo conosco aqui do FuteClays. Agora sim, quando ele junto conosco aqui. Aguardando o treinador Felipe Conceição. Vai entrar em contato conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos do FuteClays. Prazer falar contigo. Tá me escutando bem? Muito bem. Maravilha. O pessoal que estiver aí nos assistindo pode também dar esse feedback de imagem, de som. E, professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você que é um treinador que está em ascensão, fazendo um grande trabalho, fez um grande trabalho no América, agora no Red Bull. Então, obrigado por estar cedendo esse tempo para a gente bater um papo mais acadêmico, que essa é a toada aqui do FuteClays, né? Fazer perguntas sobre tática, sobre gestão, sobre formação, para fomentar conteúdo para quem quer estudar o futebol verdadeiramente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom falar sobre futebol, falar sobre o conhecimento que envolve essa modalidade. E é um prazer estar com vocês. Bacana. Felipe, vamos lá então. Primeira pergunta, a gente preparou uma pauta aqui super especial para você. Por que a ênfase, você acredita que a ênfase dos treinamentos, dos jogos desportivos de rendimento, né, ainda recai muito sobre o aspecto biológico do que o aspecto humano? Assim, o futebol é entendido ainda como ciência física só e não como ciência humana. É, é, Algumas vertentes do futebol ainda mantêm esse tipo de análise, né? Só a parte biológica, né? Física. E hoje o futebol está indo para um caminho mais amplo, uma visão mais holística, uma visão mais ampla sobre o atleta. Tem a questão humana, tem a questão mental, tem a questão técnica e tática do entendimento do jogo, tem a questão social, que é importante, que é um contexto coletivo, um ambiente que você lida com várias situações, um ambiente interno e externo dentro de um clube de futebol. Então, você tem que estar atento a tudo isso e ajudar os seus atletas a conviver bem com isso. Bacana. Professor, ainda sobre esses aspectos agora mais um pouco biológico, como que você tem a sua preocupação em relação ao perfil físico do atleta e à função que ele vai exercer? Por exemplo, um lateral mais alto. Eu gosto muito do exemplo do goleiro. A gente estava assistindo outro dia uma entrevista do Arthur, ex-goleiro de Chapecoense, Benfica, Cruzeiro, e ele estava dizendo que goleiros que têm mais de 1,90 m, eles têm dificuldade daquele jogo com os pés da zona de iniciação, porque para percorrer de uma faixa da área até a outra para oferecer apoio, cobertura ofensiva, ele vai ter mais dificuldade. Então, como que você analisa a característica física com a função que você quer que o atleta exerça? Eu acho que a questão biológica e física do atleta, né, a característica individual do atleta nesse aspecto, influencia também na análise, como eu estava falando anteriormente. A análise tem que ser mais ampla. Lógico que você vai respeitar essa individualidade do atleta, mas a intensidade que muito é falada hoje não está relacionada só à parte física, está relacionada também à questão tática, o entendimento do jogo, a tomada de decisão e a velocidade dessa tomada de decisão e a eficiência dela. Eu acho que são os pontos fundamentais. Se você fosse analisar só a questão física do Iniesta, do Xavi, talvez você não imaginaria o quanto aquele atleta poderia dar dentro de um jogo moderno de futebol. São só dois exemplos aí, mas tem muitos no mundo do futebol, mas são atletas que pensavam o jogo e pensam ainda, né? Um como treinador agora, o outro jogando no nível menor, mas com certeza ainda pensam um jogo de futebol de maneira muito inteligente, tem uma leitura muito grande do que acontece dentro de campo, e isso, na época daquele grande time do Barcelona, facilitava a vida dos dois numa partida tão intensa e movimentada como era o nível que eles atuavam.
Bacana. A gente está falando muito das funções dos atletas, né? O Guardiola, no livro dele, ele fala que não adianta insistir quando a característica do atleta não se adapta à função. Como que você mensura isso quando você está analisando o seu atleta? Ó, não está dando para cumprir aquele tipo de função, nós temos que adaptar o sistema, temos que adaptar talvez a cooperação entre os colegas, fazer uma alteração tática. Como que você mensura isso? As interações são muito importantes nesse momento. Você não tem como você descartar um atleta do seu elenco só pela parte física. Até porque ele pode te agregar em outros aspectos, né? Como eu falei, um entendimento de jogo, uma movimentação inteligente, uma aplicação tática, uma disciplina tática, às vezes, é maior do que outros atletas que fisicamente poderiam render mais. Antes de continuar, eu queria até dar um exemplo muito da minha época, porque tinha muitos treinos físicos na minha época, né? Muitos treinos analíticos separados, físico, técnico, tático, de maneira bem separada. E só para explicar melhor as pessoas que nos estão assistindo e ouvindo, e tinham atletas que corriam muito bem, um treino de 7 quilômetros, 5 quilômetros naquela época, e que durante uma partida você via que não produzia aquilo, né? Que aquela questão física dele isolada não aparecia no decorrer da partida, não se sobressaía. Então, ali naquela época eu já estava tendo esse entendimento, mesmo sem imaginar que seria um treinador um dia, mas é só para mostrar que essa análise isolada das partes é uma armadilha, né? E pode ser perigosa se você não souber contextualizar. Então, voltando à sua pergunta, o atleta que não tem, às vezes, um viés de um jogo de velocidade, por exemplo, que é o jogo que a gente montou no América, que a gente vem construindo no Bragantino, um jogo mais vertical, um jogo mais intenso, mas o atleta que conseguir interagir bem dentro desse conteúdo, ser aplicado taticamente, talvez mesmo não tendo essa questão biológica dele, ele poderá atuar e poderá nos ajudar acelerando o jogo de outras maneiras e interagindo com outros atletas que tenham essa característica. Se você tem o poder de montar um elenco, de construir uma equipe, eu acho que aí você começa a procurar atletas com esse perfil. Nesse momento de montagem de elenco, eu acho fundamental você ter esse conhecimento, o conhecimento do que você imagina de modelo de jogo, para que você contrate atletas que se adaptem mais fácil. Nós fizemos isso no América. Ano passado a gente tinha já um estilo de jogo muito agressivo, muito vertical, mas, por exemplo, eu tinha um Viçosa que não era um atleta fisicamente potente, nem a sua genética o ajuda para isso, mas que nos ajudou bastante com a sua presença diária, com a sua movimentação inteligente, abrindo espaço para os homens de trás, com um pivô nas tabelas, principalmente no corredor central, então teve a sua participação naquela grande recuperação que nós fizemos. Hoje no Bragantino nós chegamos, a equipe tinha um ponto só, e com alguns atletas com essa característica, e você precisando implementar também com o carro andando, como foi com a América ano passado, e a gente nessas 8 rodadas conseguiu ser a melhor equipe do Campeonato Paulista. Eu, como treinador, tenho o melhor aproveitamento do Campeonato Paulista, e hoje a equipe, infelizmente houve essa parada, hoje não, mas no momento da parada, nosso último jogo, a equipe, você já via ela com uma dinâmica e com uma intensidade muito próxima daquilo que a gente quer para o início de trabalho. Então, tudo isso respeitando a individualidade do atleta, mas também precisa, do outro lado, se dedicando e tendo essa disciplina, esse entendimento de jogo para facilitar a vida dele também. Interessante. Antes da próxima pergunta, estou dando um alô aqui para o Paulo Brax, diretor do América, esteve aqui com a gente numa live semana passada. Felipe, ainda meu ex-chefe. Seu ex-chefe, Ô Felipe, falando um pouco dessa questão de construção de modelo, né? Você no América, depois no Red Bull, o Vitor Frade, né, criador da periodização tática, ele dá um exemplo muito legal, que é da tonalidade azul. Se você falar cor azul para os atletas, todos vão imaginar, obviamente, uma cor, mas cada um com uma tonalidade um pouco mais escura, um pouco menos escura. E a implementação do modelo de jogo é basicamente isso. Você implementa uma ideia, coloca uma ideia e cada um vai interpretar de um jeito diferente até que você consiga chegar
de uma forma que todos pensem da mesma forma os 4 momentos de jogo, né? Pegando o carro andando, como que dá para otimizar isso, para que a tonalidade seja o azul que você pensa o mais rápido possível? Um dos fatores é essa metodologia que você citou. A periodização tática é a metodologia que embasa meu processo de trabalho. Ela te dá essa liberdade de cada treinador construir o seu processo, ela te dá embasamento para isso, mas cada um vai construir da sua maneira. Está aí também uma dificuldade para os treinadores usar essa metodologia, porque ela não é receita de bolo. Ela te dá um Uhum. embasamento para você construir seus treinamentos, suas ideias de jogo, sem copiar, né? Isso é o ideal. Alguns acho que até fazem, mas o ideal é que você construa as suas ideias, sua filosofia de trabalho, e a periodização te dá isso, te dá o embasamento necessário para você construir seus treinamentos, seu microciclo semanal, seu planejamento durante a temporada, você ter uma consistência, uma regularidade. Então, em cima dela também, os treinamentos são todos com um objetivo. Cada atividade, cada minuto que você está dentro de campo, você está trabalhando a questão comportamental que você quer que apareça no jogo. Então, isso também acelera o trabalho, não tem desperdício de tempo. E a análise de vídeo também ajuda a interação com os atletas de maneira rápida, a fluidez na hora de você passar os conteúdos também. E essa hierarquização dos conteúdos para você não ultrapassar o limite daquele grupo no momento que você está iniciando o trabalho. Tudo isso influencia, a gente tem o cuidado de modelar bem o processo, de observar cada treino o que o grupo respondeu daquele conteúdo, e aí você ou avança no dia seguinte ou você retorna um pouco atrás para voltar a avançar, e tudo isso é dia a dia. Eu não monto minha semana de treinamento com muita antecedência, me dá muito trabalho, eu tenho que ficar 1, 2 horas montando os treinamentos antes do treino, e porque esse processo não é linear, como o Vitor Frade fala, e você tem que respeitar isso. Se você fizer um planejamento semanal ou de uma pré-temporada longa, já definido seus treinamentos, eu acho equivocado, porque você não analisa a resposta do seu grupo naquele dia de trabalho. Bacana. Ainda sobre a periodização, você acha que ela ainda é mal compreendida aqui no Brasil? Ainda ela é importada ainda, precisando de alguma formatação, de um entendimento melhor? Muitos treinadores talvez acham que estão aplicando ela e na verdade não estão. Você acredita nisso? Não acredito, porque ela é bem complexa, tem um embasamento muito grande em várias teorias. O que eu procurei fazer no início da minha carreira, logo que eu a conheci? Eu busquei as teorias que o Vitor Frade se embasou para construir a periodização tática. Então, eu li livros de teoria do sistema, li livros sobre complexidade, li livros sobre neurociência, e tudo isso cada vez mais me ajudou a construir a ideia de jogo minha, de treinamento, de modelagem, dentro da periodização tática, dentro dessa metodologia, né? Você conseguir construir um microciclo, conseguir variar dentro, ter essa flexibilidade dentro do processo, tudo isso me enriqueceu bastante. Acho que é o caminho que as pessoas deveriam tomar para ter um conhecimento maior sobre a metodologia, que não é só jogos reduzidos, e longe disso, que não é só você separar as suas ideias de jogo nos momentos, nas fases do jogo, é muito mais complexo, é muito mais sensível, e eu te falo que continuo aprendendo com ela e com o processo meu do dia a dia. A cada dia, você estando aberto para ver o que você está construindo e aberto para construir coisas novas de treinamento e de experiências, você continua crescendo dentro dela. Interessante. E Felipe, você acha que a periodização tática ela é perfeitamente aplicável na base, desde as categorias mais jovens, hoje um atleta mirim começa lá desde o sub-8, ou é importante um treino mais analítico, também a adaptação de outros esportes para ganhar a coordenação motora? Como que você vê a aplicação da periodização na base, lá embaixo mesmo, a partir do sub-8, 9, 10? Eu posso falar isso, que eu participei da formação no Botafogo,
durante muito tempo e usando essa metodologia, né? Foi da categoria sub-15 e sub-17, e nós tivemos um grande trabalho lá, mudamos o know-how do base a nível nacional. A gente conseguiu transformar o trabalho lá num trabalho de excelência com essa metodologia. Acho que na iniciação você pode ter mais trabalhos analíticos, mas a periodização, se você construir um trabalho analítico contextualizado, muito próximo da especificidade do futebol, você não está fugindo da periodização. Então, tudo você tem como trabalhar dentro dela, e na formação é importante, sim. Mas e alguns colocam um contraponto da questão da especialização precoce, né, lá embaixo. Você acha que é um adendo realmente que tem que ser feito no sentido de trazer, por exemplo, atletas ali de 10, 11 anos para praticar outros esportes? Muitos colocam a escola holandesa, por exemplo, do Ajax, coloca como obrigatório o judô, entre outros. Você acha que isso é importante ou é indiferente? Eu não tenho uma resposta assim, né, assertiva para te dar em termos de momento, do momento de usar outra modalidade. Eu acho que pode sim acrescentar uma modalidade diferente dentro do futebol para o atleta, mas também vejo hoje, como a carreira é curta, até os 35, eu vejo hoje que um atleta de futebol do sub-15 aos 35 anos é a carreira dele. Então, Sim. essa especialização precoce é necessária, né, nessa idade. Ele já tem que estar preparado hoje em dia, com 18, 19 anos. Você vê transferências aí milionárias de atletas com essa idade. Eu acredito num processo bem feito, desde os 13 anos, dentro das categorias de base, e que aos 18, 19 o atleta tem que estar minimamente preparado, porque são 5, 6 anos de processo dentro de uma categoria de base. Se não tiver, o erro é do processo, porque a premissa de um atleta dentro de um clube é que ele tenha talento. Senão ele não estaria dentro de um clube de futebol, de Série A, de Série B. Então, se você tem essa premissa, não tem como, num processo de 5, 6 anos, você não conseguir evoluir o atleta com esse talento ao ponto dele chegar ao profissional do clube. E isso é minha opinião, sei que é uma exigência grande, mas eu acho que é por aí que os clubes deveriam exigir o processo de formação. Bacana. Felipe, o Roy Hodgson, treinador inglês, ele afirma que acertar as estruturas administrativas faz toda a diferença no trabalho de um técnico. Ele fala que o líder, o técnico, ele não consegue exercer a sua função com sucesso se ele não tiver com autoridade, se ele não tiver o apoio da administração, das estruturas todas que tem ao seu redor. Você acredita que o formato de clube-empresa, como o Red Bull Bragantino, de muito sucesso, tendo a dimensão política praticamente inexistente, facilita esse acerto das estruturas administrativas com o treinador? Caio, só um minutinho que eu vou botar meu celular para carregar aqui. Tá, tranquilo. Vou tirar um pouquinho o fone. Se ficar muito ruim, você me avisa, que aí Tá eu bom, dou um jeito. tranquilo. O áudio ainda tá bom? O áudio tá bacana. Então vamos. Eu trabalhei em clubes, né, que não são empresas, como Botafogo, América. Eu acho que a questão da gestão vai muito das pessoas que estão ali naquele momento, da blindagem que se faz ao trabalho. É lógico que um clube empresa como o Red Bull, que já tem a sua filosofia no mundo, né, de jogo, de maneira de ver futebol, ajuda, né, e foi através disso que eles vieram me contratar, então facilita essa ideia de jogo, não a ideia de jogo, né, mas a filosofia de jogo que eles querem. Eles encontraram um treinador brasileiro que se encaixa, então isso faz parte da gestão do clube, gestão técnica da rede Red Bull, então isso facilita realmente, normalmente em clubes que tem uma política maior estatutária, esse rodízio de treinadores exagerado dificulta ter essa linha de trabalho, mas no América também eu consegui implementar isso, e hoje vejo o clube continuando esse trabalho através do Paulo, do presidente. São pessoas que acreditaram no trabalho, viram a resposta do trabalho e estão procurando manter essa linha de trabalho no América. Enfim, eu acho que tanto o clube empresa
com essa facilidade da gestão mais profissional, sem a política exercer tanta influência, quanto num clube que tem essa política, mas que consiga blindar bem os profissionais para que eles construam um processo com viés bem profissional, eu acho que esse é o caminho. Independente do clube, eu acho que tem como as duas maneiras funcionarem bem. Bacana. Felipe, por curiosidade, existe algum modelo de jogo padrão, alguma conversa entre as outras filiais do Red Bull, né? A gente sabe que tem várias equipes de outros países. Você faz um intercâmbio de ideias com os treinadores das outras equipes. Como que funciona isso? O Red Bull tem um diretor técnico geral, e tem uma equipe que trabalha com ele. Eu tenho contato com alguns membros dessa equipe e com esse diretor em alguns momentos. Recebi um vídeo com a filosofia do clube, mas durante o processo de contratação também conversamos bastante sobre essa filosofia. Então, assim, eu tenho as minhas ideias que se encaixam na filosofia do clube. Então, a questão do controle diário não existe, assim, de maneira a tolir o meu trabalho ou a direcionar meus treinamentos, não. Até eles gostaram muito do que viram quando vieram aqui, entenderam por que é tão parecido com o que eles fazem lá, em termos de ideias de jogo, porque o processo diário é o mesmo. O resultado de um processo você consegue ver nos jogos, né? Ali o hábito, os conteúdos. Então, tão bem alinhados com o que eles querem, não tem interferência de como vou jogar, a estrutura que vou jogar, o treino que vou fazer. Não, mas a gente troca ideias e comenta sobre o processo. Mas como temos filosofias similares, facilitou muito o meu trabalho. Bacana. Felipe, no Brasil a gente sabe que muitas vezes os clubes contratam os treinadores muito mais pelo nome do que pela uma ideia de jogo estabelecida, né? Você acha que essa inversão do treinador formar o projeto ao invés do clube já ter algo pré-estabelecido pode atrapalhar a evolução do nosso futebol? Pode, pelo exagerado rodízio que se fazem, né, presente no nosso futebol, dos treinadores. Se você consegue ter um treinador durante um bom tempo e dentro da filosofia que o clube gosta, que respeite a cultura do clube, né, que vai fazer um futebol parecido com a cultura já que não temos a filosofia, temos a cultura, né, porque são clubes estatutários. Então, se você consegue ali manter um treinador durante um bom tempo e esse treinador tenha um bom processo, com certeza isso fica. Como eu dei o exemplo do América, isso fica. O ambiente que nós construímos lá, profissional, as ideias de jogo, a agressividade do jogo, você continua vendo no América. Então, tem como fazer, tem como aproveitar os bons treinadores para construir isso. E tem como o clube, através de bons gestores também, a gente citou aí o Paulo Brax, o presidente, o Marcos Salum. Aqui nós temos o Thiago Escuro no Red Bull, que também mantém esse processo técnico. Tudo isso, as pessoas que estão na parte da gestão podem ajudar muito e devem ajudar muito ao clube a manter essa filosofia. Tanto que na hora de escolher um novo treinador, eles têm que escolher um treinador que esteja alinhado com isso. Bacana. O Guardiola, no livro dele, ele fala que o futebol brasileiro não pode ser uma referência para ele, pelo fato de que a ideia de jogo dele é bastante diferente no sentido de ser indestrutível a questão da separação de momentos de ataque e defesa. Ele considera que tem uma fase de jogo só. Você acha que isso ainda realmente é uma deficiência do futebol brasileiro? A gente está evoluindo isso. Por muito tempo a gente se apoiou na questão da organização ofensiva ser baseada no talento individual. Como que você vê isso? O Guardiola, eu acho que quando citou principalmente a seleção de 82, era uma seleção que, ofensivamente, você via jogadas de combinações, uma seleção que jogava de maneira bonita e para frente. Eu acho que é mais essa ideia que o Guardiola quis passar de que ele se inspirou no futebol brasileiro, né? Essa qualidade técnica nossa e a inteligência dos nossos atletas, principalmente daquela seleção reunida num time só, nos trouxe um futebol bonito de ver, com muitas interações, com muitas jogadas ofensivas de triangulações, de filtrações. Então,
Influenciou sim o Guardiola, e ele disse isso, mas o jogo moderno que ele faz hoje é totalmente diferente do daquela época. Os conceitos modernos, a intensidade de jogo são diferentes. Acho que o nosso país está indo para esse caminho. Nós já apanhamos bastante da Europa para não ver que precisamos modificar. Acho que todos têm essa noção. Estamos modificando. Acho que a influência do Jorge Jesus, do São Paulo no nosso futebol também foi positiva em cima disso. Além do empoderamento maior para o treinador, que estava sendo um pouco arranhado esse empoderamento por causa das mudanças curtas, né, de um período curto de tempo. Então, você ter dois bons trabalhos com tempo e de treinadores modernos, com intensidade alta, com filosofia de trabalho mais intensa do que praticada aqui, com conteúdos mais modernos, com certeza ajudou esse empoderamento dos treinadores e a visão dos torcedores, de todo mundo que trabalha com futebol, do jogar, né? De um jogar mais moderno, a gente pôde ver de maneira mais perto, né, da gente e com isso ajudar nessa evolução que nós estamos passando. Acho que o futebol brasileiro está se transformando e está evoluindo. Bacana. Felipe, como que você treina seus comportamentos de emergência das suas equipes? Por exemplo, um abafa, precisando de um gol no final, ou o inverso, né, precisando se defender naqueles minutos finais. É um simples gesto de comando ali na beira? Como é que dá para treinar isso no dia a dia? Não, você cria situações durante o treinamento dessas adversidades, né, dessas situações atípicas que acontecem no jogo, como, por exemplo, um jogador a menos, né? Você pode ter um jogador a menos durante a partida e você precisa trabalhar isso. Em algum momento no seu processo, você precisa preparar os atletas para uma situação dessa. E a questão de também você criar pontos emergentes, né, de sempre estar evoluindo a sua equipe, esses aspectos também fazem parte disso. Além de você poder criar estruturas diferentes, dinâmicas diferentes, você também pode, dentro desses contextos diferentes que possam aparecer no jogo, você trazer uma evolução, uma maturidade maior para a equipe quando aconteçam essas situações. Felipe, há quem diga que no Brasil ainda predomina muito a marcação individual por setor, né? Muitos confundem ela com zona, né? A zona ela tem a referência mais no espaço, na movimentação da bola, e a individual por setor é o jogador que entra no setor e faz aquele encaixe, aquela perseguição curta. Como que você vê a diferença e as vantagens e desvantagens de cada um tipo de marcação? E se realmente no Brasil ainda tem isso, o jogador sentir necessidade da perseguição? Tem muito, cara. Tem muito. Eu vou te falar que todas as equipes que eu peguei, a marcação era individual, só que era dita para os atletas que eles marcavam zona. Todas as equipes. É muito difícil, eu ainda não encontrei uma equipe que eu chegasse e que visse realmente uma marcação zona dentro da sua essência, né? Da primeira referência à bola, de ter a referência do companheiro, do espaço, para depois você usar a referência do adversário, né? Normalmente, a maioria dos defensores nossos, a primeira referência é o atacante, então ele é induzido pelo movimento do atacante. E isso foi aqui no Bragantino, a gente vem corrigindo, já houve uma melhora grande. Foi no América também, logo que a gente assumiu. E a maioria dos defensores, principalmente, do meio campo, dos volantes, esses atletas sentem muito no início do processo, porque a tendência deles é seguir a marcação individual. E te falo mais, não é perseguição curta só não, tá? São perseguições longas que desestruturam a equipe. Não sou contrário à marcação individual, o que eu sou contrário e estou batendo aqui é você falar que faz a marcação zona, sendo que você está fazendo uma marcação individual, né? Usando referências da marcação individual. Isso é ruim para o atleta. Eu respeito, tivemos aí o Atlético Mineiro campeão da Libertadores com uma marcação individual. O Cuca jogava com a marcação individual. Então, assim, eu não tenho preconceito com a marcação individual. Acho que dentro da lógica que ela tem, o treinador pode usar e todo treinador tem a sua lógica. O que eu não
concordo é você vender que está fazendo uma marcação zona, sendo que você está construindo uma marcação de perseguição exagerada, de uma referência individual muito grande, principalmente com o adversário, e isso não faz parte da essência da marcação zona. Na zona de finalização, quando o adversário atinge o último terço ali, essa marcação precisa ser mais individual naquele setor ali, ou também dá para aplicar marcação por zona? Não, o que eu tenho muito cuidado, e procuro construir isso em todo momento do meu jogo, é de você manter as suas ideias a todo instante. Então, se você chega nesse momento de um bloco baixo, né, na sua zona de perigo, e você fala para o atleta perseguir, você está mudando os seus conceitos. E isso é perigoso. Imagine você como atleta marcando zona em 2/3 do campo e no terço final você tem que perseguir, que é a primeira reação sua é perseguir. Então, como treinar isso, dois tipos de comportamento, né? E em fração de segundos o atleta tem que mudar isso. É lógico que tem momentos que você vai perseguir até o final, né? O momento final, e isso é natural do atleta. Mas o que eu faço? A minha construção de gestão de área defensiva, ela é, a princípio, por zona, e a partir desse posicionamento inicial, é lógico que tem a referência do adversário. E isso é em toda parte do campo. A marcação zona, a primeira referência dela é a bola. Depois é o seu companheiro com espaço e depois o adversário, ou seja, a referência do adversário existe. Então, dentro da sua área, só para ser mais claro, defensiva, você tem a marcação zona, o seu posicionamento, a sua referência dos seus companheiros, de fechar o primeiro pau, fechar a marca do pênalti, fechar o segundo pau, mas você também tem atenção a essa terceira referência, que é o adversário, e aí você vai para o confronto. Então, eu utilizo da mesma linha de raciocínio dentro da marcação zona, dando ênfase nas coisas que tem que dar naquele momento. Mas não mudo a minha didática de construção no sentido de primeira referência à bola, depois o espaço e assim por diante. Felipe, como que você tem utilizado para anular a amplitude do adversário, seja a amplitude feita pelos pontas, extremas ou pelos laterais? Alguns treinadores hoje na Europa têm utilizado linhas de 5. Quais as vantagens e desvantagens nas diversas formas de anular essa amplitude do adversário? O meu jogo, por ser muito agressivo, normalmente a gente não permite tanta circulação do adversário, que é o momento que eles usam mais essa amplitude do lado contrário, né? Do lado da bola, a gente, como balança muito forte, é muito agressivo, a gente não permite essa liberdade. O lado contrário, que pode vir a ser usado, a gente normalmente evita na origem, por ser um jogo tão agressivo. É lógico que quando acontece, a gente tem algumas estratégias, que eu não posso passar aqui tudo, mas a gente tem estratégias para uma virada de jogo principalmente longa. Bacana. O Alexandre Lemos também, seu colega aí de Red Bull, está mandando um abraço para você. Ele está perguntando quais são as principais dificuldades de implementar ideias de jogo quando você assume a equipe, né? Você já citou anteriormente que pegou duas equipes meio para trocar o pneu com o carro andando. E como que você faz para convencer os atletas? Aí eu queria já até complementar. Qual que é a diferença de convencimento de atletas da base para o profissional, né? O convencimento é realmente muito maior. As dificuldades variam muito de um contexto para outro, né? Por exemplo, no América era uma equipe que não acreditava em nada, né? Não tinha uma construção forte de nada. Era praticamente a última colocada do Campeonato Brasileiro, com os atletas sem confiança, e eles precisavam de confiança e um caminho. Você tem que respeitar o tempo de cada um, respeitar a evolução de cada atleta, respeitar esse período inicial que eles vão errar, talvez mais do que acertar dentro da sua ideia de jogo. E você precisa ter essa paciência, esse entendimento. Aquela questão da hierarquia dos princípios, dos conteúdos, é importante você ter, para você entender o que você pode passar naquele momento, porque se você passar muita coisa também, principalmente com o carro andando, os atletas vão se enrolar e não vão praticar nenhum tipo de futebol, vão ficar perdidos, nem o anterior, nem o seu. Então, ali no América foi
entre aspas, facilitado nesse sentido, por não ter uma construção ainda enraizada. Então, você constrói em cima de uma área fértil, né, que está vazia. E no Bragantino, não. Teve um tipo de jogo do ano passado que é diferente do que a gente já vem praticando e que foi vencedor. Então, o desafio, acho que ainda era maior, de mostrar para esses atletas que a filosofia ia mudar, que a intensidade de jogo ia mudar e que, principalmente, isso eles acreditaram e precisavam. O nível, esse ano de jogo nosso, de enfrentamento dos adversários, seria muito maior. Então, a gente precisamos ainda construir esse tipo de jogada, terminar essa construção, né? Que não termina, né? Continuar subindo de produção, continuar crescendo dentro dessa construção, para conseguir enfrentar equipes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, que são as equipes que a gente irá enfrentar no Campeonato Brasileiro. Então, a dificuldade foi mais ou menos nesse sentido, deles perceberem, terem humildade e tiveram de que precisava evoluir e que essa mudança de filosofia traria essa evolução para eles, um jogo mais vertical, um jogo mais agressivo defensivamente também, coisa que eles não precisaram tanto no ano passado por serem uma equipe acima, tecnicamente falando, dos demais. Então, sobraram na competição. Então, o desafio, especificamente aqui no Red Bull Bragantino, foi esse, mas foi vencido com muito trabalho, com a dedicação dos atletas, com a aceitação muito grande deles e a gente está aí com, desde a minha chegada, a melhor campanha do Paulista. Bacana. Felipe, sobre a tomada de decisão dos atletas, como condicionar, trabalhar elas sem engessar, né? E como que você mensura, assim, você está analisando o jogo, opa, estou engessando um pouco aqui, preciso mudar. Como que você trabalha isso? A questão do engessar acabou se criando nessa cultura no nosso país de que se uma equipe taticamente organizada, ela está engessada, né? Você vai engessar o nosso talento. Isso é uma grande mentira. Acho que dentro de uma ordem, de uma organização coletiva bem feita, você potencializa o atleta, ele vai ter mais capacidade de produzir o seu futebol. O outro exemplo que eu acho, e posso citar, assim, porque eu acompanhei bastante, o Neymar no Barcelona, você via ele dentro de um contexto coletivo muito forte, e é diferente do que você vê no Paris Saint-Germain. Apesar de algumas boas atuações, não diria nem atuações em jogo, diria em momentos, bons momentos que ele tem no Paris Saint-Germain pelo talento que tem, não é em cima de uma regularidade como ele tinha no Barcelona, porque ele tinha um jogo coletivo, um jogo organizado por trás disso. Então, as minhas equipes, os atletas, eles têm uma ordem, têm um direcionamento nas tomadas de decisões que eles tomam, até porque isso é tática, é um jogo coletivo e ele trabalha para o coletivo, o atleta, mas é lógico que sem perder a criatividade dele, sem respeitar a individualidade, como a gente falou no início. Nunca que eu vou afrontar um atleta com uma característica tal a fazer um tipo de movimento ou uma ação que vai de encontro ou que prejudique o potencial dele. Um exemplo que a gente pode citar aqui no Red Bull, e eu gosto de dar esses exemplos porque nós vamos para a prática, né? O Arthur é um atleta muito bom no 1 contra 1, o atleta que o Red Bull adquiriu do Palmeiras, e quando eu cheguei, fazia muito esse 1 contra 1, e eu não quero que ele deixe de fazer esse 1 contra 1, mas hoje ele já trabalha por dentro também. Além de trabalhar por fora esse 1 contra 1 dele, ele tem ido para o corredor central, ele tem buscado tabela, ele tem variado o jogo dele. Uma hora ele vai para 1 contra 1, uma hora ele faz um jogo de combinação. Isso enriquece o atleta e eu não estou tolhindo o Arthur de nada. Pelo contrário, ele está enriquecendo o futebol dele dentro de uma ordem tática e coletiva da equipe. Caramba. Felipe, o Mourinho, ele fala que uma equipe profissional de alto rendimento ela deve ser gerida constantemente num estado de desequilíbrio, né? No sentido, quando a equipe está muito confiante, ele faz um treino mais complexo, até para os atletas de propósito não conseguirem o objetivo daquele treino. Quando ela está em baixa, às vezes ele faz um treino mais fácil para tentar retomar a confiança. Como que você joga com o emocional da equipe nesse sentido também de equilibrar, desequilibrar, equilibrar, desequilibrar?
Eu chamo de pontos emergentes, né? Isso na teoria de sistema também é explicado e vem da priorização tática também. Esses pontos emergentes, ele pode ser emocional, como você citou, de você criar um contexto que ajude o momento da equipe, se tiver em baixa, um contexto positivo, se tiver em alto, beirando a soberba, você criar um contexto negativo, que eles acordem e falem, nós ainda não somos imbatíveis e não tem equipe imbatível. Você regular isso, né, do positivo e o negativo, mantém equilíbrio, e também tem os pontos emergentes da construção de jogo, que quando você já está habituado a fazer um tipo de jogo, você criar novas movimentações, você criar novos tipos de pressão, novos tipos de marcação, uma variação na marcação, uma variação numa dinâmica ofensiva, uma variação na transição. Você tira o atleta da zona de conforto, que é aquele momento que ele já sabe tudo que ele tem que fazer, e você cria novas coisas. Esse momento a gente chama de pontos emergentes na questão tática, e que ali vai gerar uma agitação, que o atleta vai querer continuar fazendo o que ele já está habituado, vai gerar um desconforto, vai gerar um número maior de erros no início, mas que quando pegarem eles vão ter uma variação de jogo maior, uma complexidade de jogo maior. Então são esses pontos emergentes que você tem que saber o momento de usá-los também. Se você usar o tempo todo, quiser construir coisas novas o tempo todo, sua equipe vai ficar em desequilíbrio o tempo todo. Felipe, o futebol ele tem alguns ciclos, né, de modismo, né? O Mourinho, quando estava ganhando, todo mundo aqui no Brasil fala, temos que jogar igual o Mourinho. Depois veio o Guardiola, todo mundo tem que jogar igual o Guardiola. Aí veio a Alemanha da Copa, tão falada, vamos ver como é que a Alemanha joga. Agora o Klopp do Liverpool, o Simeone no Atlético de Madrid. Como que você vê esse modismo vindo para o Brasil, a imprensa cobrando, os treinadores às vezes querendo jogar igual e é diferente, né, a adaptação? E se você acha que a falta de uma literatura brasileira, produção de conteúdo daqui, pode ser uma das coisas que cria muito esse modismo de trazer a Europa para cá e ficar essa comparação o tempo todo? Primeiro que eu não acredito num modelo de jogo diferente de tudo e especial e que só ele vai ganhar, né? Tanto que o Guardiola não ganha sempre. Tá lá o Klopp com outras ideias, com um jogo mais vertical, um jogo de transições. Não que a transição do Guardiola não seja forte, mas transições ainda Uhum. mais fortes e baseado muito nelas, e consegue ganhar a Champions, ganhar o campeonato inglês, está sobrando, né, no campeonato inglês. Então, eu acho que é um pouco de ilusão de você ter uma maneira de jogar e é ela que vai te dar a vitória sempre, ou é ela que tem que ser sempre. Eu acho que a gente, no meio do futebol, tem que começar a entender e a valorizar todo tipo de jogo, sendo bem construído, tendo um bom processo, tendo uma regularidade de jogo. Se um treinador gosta de ser reativo, mas ele é regular naquilo e ele sabe fazer aquilo e é muito forte naquilo, como que você pode dizer que não é um bom trabalho? É um bom trabalho, sim. Se um treinador gosta de jogar em transição de maneira muito intensa, vertical, como é o meu caso, como é o caso do Jorge Jesus, que a equipe do Flamengo é muito vertical, muito intensa, muito agressiva, como que você pode dizer que não é um bom trabalho? Né? E tem treinadores que gostam de uma posse mais por posse e na hora certa você vertical, mas aquela posse muito tempo com ela, muitos toques para o lado, e eu também não critico, é uma outra ideia de jogo e que quer sustentar o jogo através de uma posse mais estéril, quer ficar mais tempo com ela, independente se vai ser agressivo ou não. Cada um tem que ser respeitado, do meu ponto de vista. E cada um tem que ser analisado pelo processo e pela regularidade que constrói esse jogar nas equipes. Bacana. Felipe, para a gente ir finalizando, já batemos aí 50 minutos de um papo muito legal. Como que você analisa esse impacto da Covid, né, na base? Porque a gente sabe que tem uma conta, né, dos jogadores de base, tem que, não sei quantas horas, quantos jogos que ele tem que para poder formar o tal conteúdo. A gente deve ficar aí parado 3 a 4 meses. Você acha que vai ser um impacto muito grande na formação dos garotos? O processo, eu acredito em processo, né? Então o que a gente está falando é processo, né? Vai atrapalhar na formação, vai atrapalhar no profissional. Para você ter uma ideia, nós paramos em dezembro, isso falando de profissional, voltamos e estamos aí há quase 2 meses já, indo para o segundo mês, parado.
novamente, no início de temporada, onde os atletas não atingiram, né, o seu ápice, como dizem alguns, mas é um início de trabalho. Pelo menos o meu tinha 45 dias, por exemplo. E aí você dá essa parada tão brusca, nós nunca passamos por isso. Então, vai atrapalhar a base, sim. Cada tempo que o atleta passa na base é muito importante. Se for bem aproveitado, se tiver um bom processo, a cada período desse ele tem que evoluir, tem condições de evoluir. Então, você vai perder esse período antes de chegar no profissional, atrapalha as equipes profissionais desse ano, principalmente os casos que estão começando a sua trajetória, como é o meu, de construir mais rápido o que a gente gostaria. Mas é o que estamos enfrentando, não foge ao nosso alcance. Basta a gente esperar, ter paciência, ver como é que vai ser apresentado o calendário para a gente se adaptar, não adianta reclamar, é se adaptar, construir o mais rápido de novo o que a gente alcançou e continuar evoluindo, que é esse o caminho e isso que a gente tem que fazer diariamente. É isso, Felipe. Muito obrigado pela atenção. Bate-papo de qualidade. Agradecer também ao Bruno, seu assessor de imprensa, toda a equipe da Footpress pela sempre atenção conosco aqui do Footclass. Muito obrigado. Tamo junto aí. Sempre que quiser bater um papo aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo também. Tá bom? Eu que agradeço, desejo sucesso para a empresa. Foi muito bom o bate-papo de alto nível. Sempre à disposição e um prazer grande te conhecer também pessoalmente. Um abraço a todos que acompanharam aí. É muito bom falar de futebol. Grande abraço a todos. Valeu. Grande abraço, Felipe. Tamo junto. Tchau, tchau.